Olá, eu sou aluna do curso de Direito da matéria Projeto Integrador 4 da Universidade UNEX, tendo como orientador o professor Daniel Rosário. O tema base gerador desse trabalho é as novas tecnologias para o direito. Como subtema, meu grupo escolheu o uso de inteligência artificial no direito, tendo como nome de equipe Inteligência Jurídica. Os componentes do grupo são eu, Marcele Rodrigues Bage Azevedo, sou líder, Cainê Luísa Pinto Santos Lopes, Arthur Góes Barreto, João Gabriel Costa Souza e Vitor Gabriel Santos Rodrigues Pereira. Na tela vão estar aparecendo os respectivos cargos de cada componente da equipe. As inteligências artificiais, também conhecidas como IAs, são sistemas que utilizam algoritmos e dados para aprender e realizar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana. As raízes da IAs remontam ao século XX, quando pesquisadores começaram a investigar formas de desenvolver máquinas capazes de realizar tarefas intelectuais. O termo inteligência artificial foi cunhado em 1956, durante a Conferência de Dartmouth, um encontro de pesquisadores em ciência da computação. Na época, os cientistas estavam animados com a possibilidade de criar máquinas que fossem capazes de pensar e aprender por conta própria. Nos anos 60 e 70, a pesquisa em IAs avançou rapidamente, com a criação de sistemas especializados em tarefas como reconhecimento de fala e jogos de xadrez. Entretanto, na década de 80, a expectativa em relação às IAs acabou se mostrando prematura, quando se tornou evidente que as técnicas então disponíveis não eram suficientes para criar sistemas capazes de desempenhar tarefas complexas. Nos anos 90, com o surgimento da internet e a disponibilidade de grandes conjuntos de dados, a pesquisa em IAs voltou a crescer. A partir de então, avanços significativos foram alcançados em áreas como processamento de linguagem natural, reconhecimento de imagens e aprendizado de máquina. Hoje, as IAs são aplicadas em diversos setores, desde a área da saúde até a indústria automotiva. No campo do direito, as inteligências artificiais podem ser usadas para agilizar processos, analisar grandes quantidades de dados e até mesmo prever resultados de casos. As IAs estão revolucionando a forma como trabalhamos e vivemos, trazendo consigo uma série de desafios e oportunidades. Nesse vídeo, vamos explorar como as inteligências artificiais estão impactando o direito e como os profissionais da área podem se preparar para o futuro. O avanço da inteligência artificial tem trazido inúmeras possibilidades para os profissionais do direito. As inteligências artificiais podem ser utilizadas para facilitar diversas tarefas, como análise de contratos, pesquisa jurídica, gerenciamento de processos judiciais, entre outros. Na análise de contratos, por exemplo, as inteligências artificiais podem ser programadas para detectar cláusulas suspeitas ou mesmo identificar erros de digitação ou inconsistências, permitindo que os profissionais do direito economizem tempo e minimizem riscos. Já na pesquisa jurídica, as inteligências artificiais podem ajudar a localizar de forma rápida e precisa decisões judiciais, leis e doutrinas, facilitando a elaboração de petições e aumentando a eficiência do trabalho jurídico. Outra possibilidade é o gerenciamento de processos judiciais, no qual as inteligências artificiais podem ser utilizadas para automatizar tarefas repetitivas, como a atualização de informações processuais e a geração de relatórios, permitindo que os profissionais do direito se concentrem em atividades mais estratégicas. Além disso, as inteligências artificiais podem ser utilizadas para auxiliar na identificação de riscos e oportunidades em processos judiciais, permitindo que os profissionais do direito tomem decisões mais informadas e embasadas em dados. Em resumo, as utilidades das inteligências artificiais para os profissionais do direito são diversas e prometem trazer maior eficiência e qualidade ao trabalho jurídico. É importante destacar, no entanto, que a utilização dessas tecnologias devem ser feitas de forma consciente e responsável, levando em consideração os desafios éticos e legais envolvidos na sua utilização. Agora eu vou estar passando um pouquinho de uma função que a inteligência artificial pode fazer.
As inteligências artificiais têm se mostrado cada vez mais úteis para os profissionais do direito em diversas tarefas. No entanto, é importante considerar os desafios éticos e legais envolvidos em sua utilização. Um dos principais desafios diz respeito à privacidade. Com o uso de inteligências artificiais, muitos dados pessoais são coletados e armazenados para alimentar a base de dados, o que pode gerar preocupação com relação ao seu uso e proteção. É necessário, portanto, garantir a segurança dessas informações e a conformidade com as leis de proteção de dados. Outro desafio é a responsabilidade por decisões automatizadas. À medida que as inteligências artificiais se tornam cada vez mais avançadas, elas podem, de certa forma, tomar decisões importantes que antes eram tomadas apenas por seres humanos. Isso pode gerar um certo tipo de questionamento sobre quem é o responsável por eventuais erros ou decisões equivocadas tomadas pelas inteligências artificiais. Além disso, há a questão ética de como as inteligências artificiais são programadas e treinadas. É importante garantir que não haja preconceitos ou discriminações embutidos nos algoritmos utilizados, de forma a garantir a justiça e a igualdade em todas as decisões tomadas pelas inteligências artificiais. Um exemplo é o uso de sistemas de reconhecimento facial em processos judiciais. Embora possa ser útil para identificar suspeitos ou testemunhas, também pode violar a privacidade das pessoas e levar a erros de identificação. Além disso, a responsabilidade por decisões tomadas por sistemas de inteligência artificial ainda é uma questão em aberto, já que esses sistemas podem ter vieses ou erros de programação que afetam a justiça e a imparcialidade das decisões. É necessário, portanto, um debate ético e jurídico para estabelecer padrões claros para o uso da inteligência artificial no direito e garantir que os direitos fundamentais dos cidadãos sejam respeitados. Então, é fundamental que os profissionais do direito estejam atentos a esses desafios e trabalhem para garantir o uso ético e legal das inteligências artificiais no contexto jurídico. O futuro das inteligências artificiais e dos profissionais do direito é um assunto que merece muita atenção. Como vimos, a inteligência artificial já é uma realidade na área jurídica e sua utilização só tende a aumentar. Por isso, é importante que os profissionais do direito se atualizem e estejam preparados para lidar com essas mudanças. Um exemplo de como as inteligências artificiais podem impactar o futuro do direito é a possibilidade de desenvolvimento de robôs advogados capazes de realizar tarefas repetitivas e burocráticas com mais eficiência e rapidez do que seres humanos. Essa mudança pode gerar a necessidade de redefinir o papel dos profissionais do direito e das funções que desempenham no sistema judiciário. Além disso, há um grande desafio ético e legal em relação à utilização de inteligências artificiais no direito, como já mencionado. É preciso garantir a transparência, a responsabilidade e privacidade na utilização dessas tecnologias, bem como definir as normas e limites éticos que devem ser seguidos. Nesse sentido, a atuação dos profissionais do direito é fundamental para garantir as inteligências artificiais que sejam utilizadas de forma justa e responsável.